vamos lá. A ideia dessa talk aqui é dar uma ideia de como tem sido a experiência do iFood migrando de serviços que hoje rodam em instâncias EC2 provisionadas, né, para um ambiente onde a gente tem um cluster Kubernetes e como está sendo essa experiência. E eu também vou mostrar também uma parte de como nesse ambiente Kubernetes, a gente tentou inovar mais uma parte, usar um framework novo chamado Micronaut, mostrar algumas ideias desse framework e falar as vantagens e desvantagens que ele tem. Bom, só para dar uma contextualizada em relação aos números do iFood, esses são os números que a gente gosta de passar algumas vezes. É meio chato, mas acho que é interessante para ter uma ideia de tamanho de como a gente está hoje. A gente está presente em 3 países, Brasil, Colômbia e México, mais de 500 cidades. A gente tem um crescimento de mais de 100% todo ano. A gente costuma ter mais de 2.000 pedidos por minuto aí em horário de pico, e a gente está fazendo mais de 17 milhões de pedidos todo mês. Esses são números mais legais, eu acho. Tem mais de 1.000 instâncias rodando em horário de pico na AWS, em uma região só. A gente tem mais de 140 microserviços. Nosso load test hoje, a gente faz teste de carga em produção, então a gente estressa a plataforma bastante. A gente chega a ter mais de quase 2 milhões de requests durante o load test. Esse load test dura basicamente 2 horas. E a gente tenta estressar a plataforma em basicamente quase 10 vezes a nossa carga. E a gente tem mais de 500 deploys por mês, e aumentando porque entra mais gente e a gente está meio até que perdendo o controle disso daqui. É todo dia. Eu não pus o rollback também, que deve duplicar isso aí. E a gente tem 3 trilhões de eventos por mês na AWS. Isso via mensagens SMS, SQS e todo o resto. Bom, dado isso, é importante a gente ver que a gente consegue notar algumas dores de crescimento. Começa a faltar IP na conta da AWS de São Paulo. Assim, só abre parênteses aqui. Algumas das coisas que eu vou falar aqui é uma opinião minha, então não é uma opinião do iFood, mas, por exemplo, a região da AWS em São Paulo, ela é meio que café com leite. Se você comparar com as outras regiões de Norte Virginia, Ohio, então ela tem menos infraestrutura do que as outras. Por causa disso, por causa desse monte de instâncias que a gente começa a subir, começa a faltar IPs na nossa rede para subir máquinas. Então, assim, a gente começa a bater nesse tipo de problema. Outro tipo de problema é throttling de SNS. A gente vai mandar um evento via SNS, a Amazon responde com esse código aqui. Eu falo assim, seu limite aí excedeu, porque está mandando mensagem demais nesse curto período de tempo. Outra dor do crescimento é o Lambda. O limite, por exemplo, da AWS para você rodar lambdas concorrentes são 1.000 execuções concorrentes. Para você poder aumentar esse limite, você precisa implorar um pouco para a AWS lá mudar esse limite. Então, às vezes cai, se você consome todo esse limite, não envia, você não consegue mais executar o Lambda, pode ter um delay, pode ter alguma série de problemas na plataforma. Bom, então esse é o tipo de problema que a gente está começando a enfrentar desde o ano passado, e a gente precisava tomar uma atitude para meio que contornar isso. Hoje, o modo que a gente sobe o nosso serviço é via Terraform e Chef. Terraform para a gente descrever todas as nossas infraestruturas, como que a
a máquina EC2 vai subir, quais são os load balancers, quais são as filas que vão existir, e o chefe para configurar basicamente o nosso serviço. Em que versão do Java está rodando, qual agent está rodando ali, o New Relic que vai instalar um Firebit. Então a gente usa basicamente, fortemente esses dois mecanismos aqui, essas duas bibliotecas para configurar nossas instâncias. Funciona muito bem, só que eu creio que, do jeito que, dado as restrições que a gente está entrando, a gente precisava começar a tomar uma outra abordagem. O desafio seria diminuir o tempo de deploy e de rollback também, porque a gente faz deploy adoidado, mas rollback também a gente faz bastante. E quando a gente tem que fazer um deploy ao meio-dia da sexta-feira, ou sexta-feira à noite, e precisar fazer um rollback e ele demorar 15 minutos, dá bastante problema. A gente precisa escalar mais rápido também. Quando o Autoscaling Group é trigado por CPU, até o Terraform criar aquela máquina, o chefe rodar, configurar todas as aplicações que precisam e colocar a instância no ar, leva um certo tempo. E ter mais agilidade no release de novos serviços. Hoje, a gente conta bastante com o time de SRE, que a gente chama às vezes de DevOps, às vezes de infra, e eles nos ajudam bastante nessa parte de configuração do chefe para que a gente possa subir o nosso serviço. Só que a cada linguagem nova que a gente introduz na plataforma, a gente precisa criar sempre uma nova receita do chefe para configurar com Terraform, com New Relic, com log, e isso demanda um certo tempo. Hoje, os desenvolvedores estão cada vez mais impacientes e sempre quer colocar o serviço, basicamente, se possível, no mesmo dia. E essa limitação de tempo de configurar chefe, fazer receita, estava começando a pegar. Bom, a gente decidiu usar, então, Kubernetes, mas meter a picareta na nossa plataforma. Isso envolve remodelar todo o jeito que a gente estava fazendo, desde não usar apenas uma região da AWS, como quebrar em contas separadas, colocar em outras regiões, e usar o Kubernetes para outras soluções que a gente vai ver de como reutilizar os IPs. Bom, a gente tinha um serviço novo que seria um bom candidato, porque, em teoria, ele teria um grande volume de dados para ser processados. E esse falou assim, já que a gente tem um serviço novo, é melhor do que colocar um serviço de checkout ali, logo já no Kubernetes. A gente não tinha experiência nenhuma com Kubernetes. Então, esse foi um serviço que a gente decidiu adotar, era um serviço de Account Metadata. Esse serviço de Account Metadata, ele foi criado baseado em armazenar as diferentes perspectivas do cliente. Quer dizer, que não só a conta dele, o nome, telefone, os endereços dele, mas outras coisas que não são necessariamente dados da conta, mas que refletem um ponto de vista de acordo com cada sistema. Por exemplo, para a parte de fraude, por exemplo, se aquele cliente usou cartão de crédito nos últimos 30 dias, ou da onde que ele logou, a última vez que ele logou, em que região ele logou, qual tipo de tags ele pode ter associado a esse cliente, por exemplo. Nesse caso aqui, essa aqui é a minha conta, por exemplo. Nós decidimos criar uma conta no Dynamo, uma tabela no Dynamo, onde a chave primária fosse Account ID, que é o ID da conta,
Essas namespaces seriam as diferentes facetas, os domínios que a gente está tratando, e cada um desses é uma coluna dos dados. Por exemplo, frequência, se o cara compra mais de 10 vezes por mês ou não, qual foi a última ordem que ele fez, quais são as tags, tem uns nomes meio engraçadinhos, lancheiro, pizzeiro. Isso aí o app usa para fazer uma recomendação, mostrar se você pede mais lanche, mais pizza, ele muda sua home. E as preferências do usuário, se ele quer receber notificação por e-mail, por telefone, e qual a última data do login. Então, a gente tentou desnormalizar isso, colocando no Dynamo, gravando todas essas informações para que o acesso fosse bem rápido. Para a gente garantir que o app não quebrasse, nós também criamos um JSON Schema que validasse todas as informações que as outras aplicações iam fornecer e fazer carga nesse serviço, nesse banco de dados, e validar para que nada fosse quebrado na app, porque a gente sabe que o grande problema de você ter aplicações mobile é que você não consegue fazer rollback ou não consegue forçar os clientes a fazerem update, então pode ser que tenha várias clientes com uma versão bem antiga do app. Se a gente começar a tirar suporte, por exemplo, de alguma dessas funcionalidades aqui, o app pode quebrar. Então, é uma preocupação bastante forte que a gente tem. Bom, como é que fica o modelo de ingestão de dados desse sistema? Bom, tem esse serviço aqui. Como vocês podem notar, eu não sou o melhor para criar diagramas, né? Mas tudo bem. A gente tem um serviço que ele cria requisições HTTP em batch e envia para esse serviço de account metadata. Ele recebe essas requisições, quebra todos esses payloads em várias mensagens, coloca num tópico SNS, e do tópico SNS existem várias filas que o Lambda consome de lá e persiste no DynamoDB. Então, todas as aplicações que criam esses dados, elas simplesmente só têm que fornecer o que ela quer gravar, em qual namespace e só, apenas isso. Todo o outro fluxo é feito por esse ecossistema do account metadata. Então, quando ele é gravado, um registro é criado no Dynamo, existe um Dynamo String que é trigado com a diferença entre o que existia na tabela, naquele registro, antes e depois. Esse string é consumido por um lambda. Então, esse lambda pega esse Dynamo String, verifica quais são as mudanças que obtiveram naqueles registros, e a gente persiste no S3, porque é um dado que não muda muito, é um dado que geralmente é bem estático. Então, para que a gente possa fornecer para as aplicações e conseguir bastante escalabilidade, a gente grava no S3. Então, os apps fazem requisições para o nosso API Gateway, que é o Kong. O Kong simplesmente valida o token JWT, se aquele usuário é aquele mesmo, e a gente faz a requisição, encaminha a requisição para o S3. Então, a gente deixa toda a treta de escalar e pegar esses dados públicos do usuário para o S3. Então, bate ali e esse serviço funciona muito legal. Bom, a gente usou, por causa do limite de execuções concorrentes do Lambda na AWS, a gente criou um serviço wrapper que simplesmente faz polling do SQS, reutiliza aquele Lambda que a gente criou para consumir os dados da fila e para persistir. Então, com isso, a gente consegue ter uma redução de 90% do uso do Lambda. A gente simplesmente fez um wrapper
que simula o que o Lambda faz, utilizando o mesmo código em Kubernetes, em Node, simplesmente fazendo um polling e fazendo uma chamada para o mesmo código em JavaScript. Então, a gente consegue mudar o tipo de deploy desse mesmo código, sendo em Kubernetes ou sendo em Lambda. Então, isso, assim, além de melhorar absurdamente a performance de consumo do Lambda, das mensagens, desculpa, a gente tem uma redução no uso do Lambda e, consequentemente, menos dinheiro gasto com isso. Como é que a gente escala pods no Kubernetes? Diferentemente do que a gente vinha fazendo com o Outscaling Groups da AWS, por Kubernetes a gente tem um similar chamado Horizontal Pod Outscaler, que basicamente funciona mais ou menos da mesma forma, que você pode trigar por CPU, por memória, por número de requisições, ou você pode customizar e chamar você mesmo a API para que ela escale pods para você. Você só precisa definir no seu YAML um máximo e um mínimo de réplicas que ele vai começar. Por exemplo, nesse caso, o account metadata ele tem um mínimo de 5, o máximo vai escalar até um máximo de 20. Ele vai escalar quando atingir 50% de utilização da CPU. E aqui, na parte da direita, aqui, a memória e a CPU que são requisitados pelo pod a hora que ele sobe. Então, quando ele requisita 100% de um core da CPU, quando ele atingir 50% disso, ele começa a escalar. O serviço Java que recebe aquela requisição dos serviços externos, ele é feito em Micronaut. A gente decidiu usar Micronaut porque, como a gente tinha uma ideia, uma perspectiva que a gente iria usar bastante esse serviço, a gente queria ter um tempo de bootstrap bem rápido, significativo, para que a gente conseguisse escalar bem rápido, conseguisse subir pods o mais rápido possível. Bom, o Micronaut é um framework relativamente novo. Ele funciona com Java, com Groovy, com Kotlin. O grande diferencial dele é que a injeção de dependência é em tempo de compilação, não é em tempo de runtime, diferentemente do Spring, que você sobe a aplicação, ele vai começando a injetar os beans, fazendo a injeção de dependência conforme a aplicação vai subindo. E ele usa apenas o Neri como servidor HTTP. Você pode usar ele também como usar o Micronaut também para usar como função serverless. Pode fazer clientes de interface também, porque é bem rápido para executar. E a gente vai dar uma olhadinha como que ele funciona. É bem simples de aprender, porque ele é muito baseado no Spring Boot. Se vocês verem, isso aqui é o código de bootstrap da aplicação. Ele não tem nem a anotação de Spring, @Spring Boot Annotation. Você simplesmente importa estaticamente o Micronaut ali, roda e a aplicação está no ar. O controller, bem parecido também com o Spring Boot. Você tem um controller aqui, em vez de REST controller. Você marca ele como validado. A injeção de dependência é via JSR 330 ou CDI normal. Então, você consegue injetar usando as anotações do próprio CDI. Cria um post. Aqui, o interessante é que qualquer controller que retorne completable future, ou mono, flowable, qualquer interface que seja do Reactor, do RX Java ou do completable future, ele já vai usar o event loop do próprio Neri e a aplicação fica reativa. Se você não declarar que retorna um completable future ou mono, simplesmente void ou string, ou um objeto JSON, ele é uma operação blocante, normalmente.
Isso aqui é a definição do bin, então você simplesmente, em vez de colocar um @service, é um @singleton. Tem outras formas de fazer, mas essa é a mais comum. E você injeta. Queria mostrar agora um pouquinho do demo, como que é simples você criar uma aplicação aqui para Micronaut. Deixa eu ver. Bom, o Micronaut ele vem com esse CLI aqui, chamado MN, que a gente pode ver as opções aqui. Você pode criar uma app, uma aplicação CLI, uma aplicação federada, que são vários serviços que você pode orquestrar, uma função, serverless e profiles. Nesse caso aqui, a gente vai criar Aumentar a fonte? Tem. Deixa eu ver. Não sei se ficou muito... Não ficou legal. Dá para enxergar, gente? Tá. Tá, bom. Vou criar uma aplicação aqui, então, no Micronaut, chamada de Hello World. Desculpa, acho que já tem aqui. A aplicação é gerada, ela por default é gerada com Gradle. Você pode mudar o parâmetro aqui e rodar como Maven. Bom, vamos abrir aqui só para a gente poder importar o projeto aqui. Se vocês notarem aqui, a estrutura é bem parecida com o Spring Boot. Ele já gera um Dockerfile para você que cria um container com a aplicação já. Os recursos aqui também, ele tem um application YAML bem parecido com o Spring. A diferença é que ele usa logback em vez de log4j para o Spring. E se você vê a aplicação, é basicamente isso daqui. Vamos criar um novo controller aqui. Definir isso aqui como... Está buildando. Bom, vamos lá. Criar uma classe nova aqui, chamada Hello Controller. Que a gente vai notar ele como controller. Que a gente vai fazer um bem aqui a gente precisa colocar um get, né? Hello. Bom, basicamente seria isso daqui. A gente pode entrar aqui na aplicação. Então vocês podem ver que é bem parecido com o Spring Boot. A gente vai ver a vantagem dele de subir a aplicação mais rápido, alguns segundos aqui. Vamos ver.
Só buildar ele aqui. Tá. Deixa eu rodar aqui Java Manager. Build libs. Hello World já. E a aplicação está de pé já. O servidor HTTP rodando já em menos de 1 segundo. Dá para melhorar? Dá para melhorar. A gente, na versão 11 do Java, foi lançado essa parte do... Já existia para a parte da VM Oracle, usando o AppCDS, que é a VM consegue detectar, você pode passar esses parâmetros na hora de execução, na hora de execução, e ele vai fazer um dump das classes que são usadas no startup da aplicação. Isso funciona tanto para Spring Boot, qualquer aplicação Java. E foi lançado como open source na versão do OpenJDK 11. Então, a gente faz o dump, roda a aplicação uma vez. Ele vai gerar o dump com todas as classes que são executadas, com a lista das classes que são usadas durante o bootstrap. Na segunda parte, a gente faz um dump, roda novamente e executa a aplicação de novo. E aí ele vai carregar com essas classes e gerar um arquivo .jsa que já está preparado para quando ele for subir na próxima vez, ele já está certinho na memória para ser usado, em vez do class loader ficar buscando qual classe que eu tenho que carregar, essa, e aí sobe. Esse arquivo já está preparado para subir. Então, a gente vai rodar essa aplicação aqui e ver se dá uma diferença aqui. Vamos copiar essa parte aqui. Opa! Acho que é mais fácil copiar aqui, que nunca lembro de cabeça esses parâmetros aqui. Vamos lá. Então, você passa essa parte. Aqui ele está gerando a lista com as classes, já gerou. Mesmo assim, ele subiu, fazendo todo o seu verde, ele subiu ainda em menos de 1 segundo. Né? Então, se a gente ver aqui, está esse class LST aqui, que são a lista das classes que são usadas. Deixa eu ver se eu consigo dar um cut aqui. Aqui, a lista das classes que são usadas. Né? Vamos lá. Bom, o próximo é gerar o arquivo JSA, com dump disso. Ele vai gerar esse arquivo. Está alocando, gravando todos, fez o dump. Agora tem esse arquivo aqui, appcds.jsa. Esse arquivo já é o arquivo preparado para ser usado quando a aplicação rodar. E a próxima etapa aqui é simplesmente rodar. A aplicação. Então, ela estava subindo em torno de 700 milissegundos. Espero que agora ela suba um pouco mais rápido. O nome do jar. Bom, subiu 283 milissegundos. É um tempo de diferença relativamente interessante, assim, para você conseguir subir a aplicação. Isso sem fazer nada demais. São 2 passos que eu acho que a maioria das aplicações podem fazer e subir a aplicação em um tempo melhor, até mesmo com Spring Boot.
Bom, voltando aqui. Bom, o pipeline do Jenkins, a gente também migrou ele para Kubernetes. A ideia foi que a gente tivesse um Jenkins Master, que triga a build. A gente tem slaves, que são pods do Kubernetes. E esse pod ele faz o build da aplicação, normal, até aí nada demais. Faz o push para o registro do ECR, né, que é um registro do Docker, e faz o deploy da aplicação no próprio Kubernetes, ou, no caso de aplicações que ainda não estão no Kubernetes, nas aplicações EC2. Caso isso tudo dê certo, isso aí em dev, a gente faz o promote, que é o deploy, que a gente faz o push dessa mesma imagem para um registro EC2 na conta de prod, né. Bom, aqui é como o nosso serviço fica para fazer o build. Então, independente se a aplicação usa Maven, usa Gradle ou é Go, tanto faz, a gente cria um Dockerfile, que o próprio Jenkins builda esse Dockerfile, e ele é completamente agnóstico o que ele está rodando. Então, a gente cria de uma imagem padrão Gradle, a gente usa o Gradle com JDK11, copia todos os arquivos do projeto para lá, roda o build, expõe, copia o jar que foi gerado da imagem do Gradle para a imagem final, faz essas duas gambetinhas aqui, que é rodar a execução da classe aqui para executar, espera 5 segundos aí, que é mais do que tempo suficiente para subir a aplicação, cai ela, roda de novo, faz o dump do arquivo, e aí cria um entry point já, que a hora que a aplicação subir, ela já vai subir com esse JSA já preparado. Acho que queria deixar aqui de mensagem aqui também, nem tudo são flores. A gente teve vários problemas com parte de troubleshooting no Kubernetes. Antes a gente estava muito acostumado a logar na máquina de produção mesmo. A gente tem acesso hoje a isso. Acesso de leitura, mas a gente tem de logar, ver o que está acontecendo. Já na parte do Kubernetes, a gente não tem acesso. Os pods sobem, descem, morrem o tempo todo. Então, é muito difícil você ficar fazendo troubleshoot de um pod em si, né? E outra que, se você tiver um memory leak na sua máquina, na sua aplicação, também vai ser difícil você notar, porque o Kubernetes também vai mascarar um pouco isso, porque vai bater no limite, vai cair, vai parecer que é um pod que está morrendo e subindo de novo. Você precisa forçar bastante para que sua aplicação tenha use memória bem reduzida para que você comece a notar. A parte do New Relic, o suporte para o Micronaut é ruim, eu gosto de dizer que é péssimo, porque, olha, deixa eu até mostrar aqui, acho que é interessante. Esse é o tipo acho que aplicações reativas aqui, ela deixa muito a desejar na parte de exibição de métrica. Esse é o próprio sistema aqui, do account metadata. Esse aqui tem um gap, um buraco negro que existe entre o tempo de resposta e o tempo que a aplicação foi executada. E a gente perde um pouco de informações nisso. Então, esse não é um dado não tão legal, porque a gente não sabe realmente do que está acontecendo. Apesar de ter informações, por exemplo, de throughput, que pelo menos é o mínimo que deveria ter, né? Mas, basicamente, esse é um dos
pontos negativos de colocar uma aplicação que tenha um framework que é novo, que ainda não é suportado, ainda não tem tanto suporte. Mas, fora isso, eu creio que seja uma aplicação, um framework que vale a pena testar por ter completo sintonia com o Spring Boot. Ele tem, eu acho que 95% das features que o Spring Boot tem, com essa diferença de ter a velocidade como Bootstrap como diferencial. E acho que, basicamente, é isso, gente. Eu espero que eu tenha dado um pouco da noção do que a gente tem fazendo. A gente não migrou tudo ainda para esse paradigma, mas a gente está cada vez mais e mais indo nessa direção, que é uma forma de a gente conseguir otimizar recurso e conseguir escalar muito mais rápido as aplicações. Eu abro para perguntas, se alguém tiver. Fique à vontade. Opa! Esse framework, além do ganho de performance na inicialização, no startup, você tem alguma coisa relacionada também a consumo de memória? Porque uma coisa do Spring Boot é que ele consome uma quantidade legal de memória, né? Aí, com o Micronaut, você consegue ter uma redução do consumo de memória? Ele possibilitou a gente ter uma redução de memória bem razoável. Acho que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Por exemplo, geralmente, nossas aplicações de Spring Boot, a gente tem que subir com 4 GB de RAM. Essa aplicação aqui, ela sobe com 1 GB no máximo. Então, 1 GB é o suficiente para ela aqui. Ela roda mais de 20 milhões de registros todo dia, processa, e é bem tranquilo. Pode fazer mais uma pergunta? Sobre o New Relic, você mostrou aí que tem um problema no monitoramento. Esse problema é definitivo, não tem solução? Ou vocês ainda estão pesquisando? Sei lá, parece estranho, né, eles não conseguirem fazer isso. A gente não é só no New Relic que a gente, não é só no Micronaut que a gente tem esse problema, não. A gente tem 95% das nossas aplicações aí são Spring Boot com WebFlux, não com WebFlux, Spring Boot. Várias têm WebFlux e é o mesmo problema. Assim, tem um gap ali. Se você faz o breakdown da aplicação, não bate os tempos. Ele fala que gasta, sei lá, 10 milissegundos para fazer. Aí, quando você vai quebrar todo o tempo que foi gasto no drill down ali, não fecha as contas. A gente já entrou em contato com o pessoal do New Relic. E eles falaram, a gente não está suportando ainda, em teoria o WebFlux é para funcionar, mas eu não sei o que está acontecendo, e a gente está meio no vácuo disso. Joia? Gente, obrigado. Os dois que fizeram a pergunta, eu tenho uma coisinha, um tem uma camiseta e o outro tem um cafezinho aqui. Gente, obrigado, viu?